Olá, estudante, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos conhecer a história da princesa Sherazade. Mas antes de começar, deixa eu fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos e escuros. Os meus cabelos são cacheados e estão na altura dos ombros. Hoje estou vestida com uma blusa rosa, um colete jeans e gravo essa aula para você no estúdio da Multirio, que lembra uma sala de aula colorida e aconchegante. Agora vamos conhecer a história dessa linda e inteligente princesa? Vamos lá! Era uma vez, na Pérsia Antiga, um sultão muito sábio e bondoso chamado Shahriar. Ele era completamente apaixonado por sua esposa. Sempre a presenteava com lindas joias, flores, tecidos finos, comprava palácios e fazia de tudo para agradá-la. Mas ela parecia não gostar muito dele, o desprezava e o tratava com desrespeito. Gostava de envergonhá-lo na frente das outras pessoas. Era nítido que aquela mulher só tinha se casado com ele por interesse. O que queria mesmo era viver no luxo e na riqueza. Até que um dia, o sultão descobriu que a sua esposa realmente não o amava. Ele ficou muito triste, com ódio daquela mulher, e resolveu prendê-la em uma masmorra por toda a sua vida. Os anos se passaram e o sultão se tornava cada vez mais triste e cruel. Sua bondade foi sumindo do coração. Até que um dia teve uma terrível ideia. Resolveu se vingar não só de sua esposa, mas de todas as mulheres. Todos os dias se casaria com uma donzela e a prenderia em uma masmorra. Foi o que ele fez. Se casava com uma moça e depois a prendia por toda a sua vida na masmorra. Durante todas as manhãs, ia para a frente do palácio, escolhia a donzela mais bela para ser sua esposa. Elas, claro, eram forçadas a se casarem com ele. Por muitos anos, o processo se repetia. Se casava e prendia a moça. Ele achava que todas as mulheres eram falsas e traidoras. O sultão fez isso por tanto tempo que já faltavam moças solteiras para se casarem com ele. Mas um belo dia, a filha de um ministro do sultão, chamada Sherazade, disse ao pai que gostaria de terminar com a maldade que Shahriar estava propagando pelo lugar e estava decidida a se casar com ele. A jovem era uma leitora voraz e uma exímia contadora de histórias e se preparou para este casamento durante muito tempo. Depois da cerimônia, o sultão mandou que levassem Sherazade para a masmorra, mas ela pediu para presenteá-lo com uma das suas belas histórias. Ele conhecia a fama de boa contadora de histórias da moça e não perdeu a oportunidade de ouvi-la. Está bem, conte a história, disse ele. Sherazade contava a história lindamente, mudando seus gestos, a entonação, e já nos primeiros minutos prendeu a atenção do sultão. Ele era capaz de ver diante de seus olhos os personagens e todos os acontecimentos da história. O homem ficava cada vez mais entretido, até que a noite foi caindo e Sherazade viu que já amanhecia. Foi quando também chegou o momento mais emocionante da história. Subitamente, a jovem parou e perguntou se poderia terminar na noite seguinte, pois já estava muito cansada. O sultão estava curioso e completamente envolvido e sabia que se mandasse para a masmorra, não saberia o final da história. E assim, deixou Sherazade descansar no palácio. Na manhã seguinte, o sultão já estava curioso para saber o final da história e não via a hora de anoitecer. Todos os seus pensamentos eram voltados para aquele conto maravilhoso que ouviu da moça. Logo anoiteceu e o sultão correu para os aposentos de Sherazade, que terminou a história, mas rapidamente emendou outra, deixando Shahriar ainda mais curioso e cada vez mais encantado. E assim ela fez. Começava uma história, deixava o sultão fascinado
e pedia para terminar na noite seguinte. A melhor parte do dia era o momento das histórias de Sherazade. A jovem contou tantas histórias que se passaram 1001 noites. Mas ao final da 11ª noite, suas histórias terminaram. Com medo, ela disse ao sultão: "Meu senhor, essa noite me jogarás na masmorra, pois não tenho mais histórias para lhe contar." Mas o sultão disse que não desejava mais mandá-la para a masmorra. Ele tinha se apaixonado pela jovem. Através daquelas belas histórias, o homem acabou amolecendo seu coração para a encantadora Sherazade. O sultão voltou a ser o homem sábio e bondoso de sempre e mandou libertar todas as jovens que estavam presas na masmorra. E assim, Sherazade salvou um reino inteiro com sua astúcia e inteligência. Bem legal essa história, não é? Mas que tal agora nós conhecermos algumas das histórias que a Sherazade contou para o sultão? De repente, você até conhece algumas delas. Vamos ver? Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Aladim é um jovem preguiçoso que vive a vagar pelas ruas e não se preocupa em ajudar os pais no trabalho ou em casa. Certo dia descobre, através de um mágico, a existência de uma lâmpada maravilhosa, que guarda um gênio capaz de realizar os desejos mais extraordinários. Simbá, o marujo. Na antiga Pérsia, um marujo chamado Simbá conta algumas de suas aventuras. Entre outras histórias espetaculares, ele conta como foi quando se apossou do mapa do tesouro e como salvou um navio com o seu amigo Abu. Ali Babá e os 40 ladrões. Na história de Ali Babá e os 40 ladrões, acompanhamos uma rápida aventura de um homem pobre que acaba se deparando com uma fortuna inesperada. A fortuna em questão era fruto do roubo de 40 ladrões. O personagem principal se aproveita da situação para roubar o tesouro furtado pelos ladrões e conseguir mudar de vida, se casando com a filha de um poderoso sultão. Ao final da história, Ali Babá consegue escapar das consequências de ter roubado o tesouro e os ladrões são os únicos personagens que não possuem um final feliz. Viu só? Eu acho que você deve conhecer uma dessas histórias que eu mostrei agora. Mas você reparou que na aula de hoje nós estamos falando de inteligência e você está a fim de desenvolver o seu raciocínio lógico? Então vem que eu vou te mostrar um jogo bem legal. Vamos começar? Então, agora eu vou mostrar a você os materiais necessários para confeccionar o jogo. Canetinha, 6 tampinhas de garrafa PET, uma folha de papel ou papelão se você quiser que o seu jogo dure mais um pouquinho. Na folha nós vamos desenhar essa figura. Você vai desenhar um X e depois você vai desenhar uma outra linha e fazer um círculo, tá bom? Você pode pegar a canetinha e desenhar essas bolinhas aqui, olha, e uma no meio também. É bem simples de fazer, tá bom? É bom você destacar com uma cor, eu vou pegar a amarela. Esses três círculos aqui. Que é onde vão ficar as peças. Eu esqueci de falar que esse jogo se chama Xima. Ele é um jogo africano, muito parecido com o nosso jogo da velha. Você vai precisar alinhar as suas peças. Eu vou te mostrar como é que joga, tá bom? Primeiro, uma equipe vai colocar as suas pecinhas de um lado e a outra equipe do outro. Eu vou jogar aqui com a equipe amarela e tem a equipe branca. Você vai tirar para o ímpar, né, para ver quem vai começar o jogo e depois vai começar a movimentação. Nesse jogo, você precisa sempre movimentar suas peças para a casa vazia mais próxima. Então, eu posso jogar para cá, posso jogar para cá, mas eu não posso fazer isso, tá? Uma outra regra também
é que nós não podemos fazer o mesmo movimento 3 vezes. Por exemplo, eu não posso jogar aqui, depois voltar para cá, depois voltar. Eu não posso fazer isso, senão eu perco a partida. Mas você quer entender melhor como jogar Xima? Acompanhe esse vídeo. Viu que jogo legal? Ele lembra muito o jogo da velha. Bem, a regra é a mesma, não é? Espero que você tenha gostado. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu tenho um desafio para você. Vamos ver qual é? Desafio. Sherazade conheceu belíssimas histórias através dos livros e, consequentemente, tornou-se uma excelente narradora. Siga o exemplo da personagem e busque por livros que tenham histórias que te agradem. Você pode encontrar livros fascinantes na sala de leitura da sua escola ou no aplicativo Rio Educa em Casa. Boa leitura! Espero que você tenha gostado muito da nossa aula de hoje e ponha o jogo que eu ensinei em prática, hein? Nos vemos no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até!